Desculpa aí, tá, meus irmãos? A gente é família mesmo, né? Tudo é pro nosso Deus. Quantos conhecem a canção Revolução do Amor? Revolução do Amor, ela foi uma canção dada por Deus. E ela fala, através da palavra, em Jeremias 29:5, né? Que fala, plantais, cultivais sementes, plantais jardins. Eu creio que a gente já falou isso aqui. E a nossa vida, nós somos uma sementinha. Ontem Deus ministrou algo lindo. Aí, em conversa com o Adriano, né? E ele falou, rapaz, às vezes a gente está ministrando assim, está tendo louvor, a gente tem que pegar e anotar algo que Deus faz. E ontem foi assim. Deus ministrava como os meus filhos, Gabriel, Guilherme, a Vitória, é um pedacinho de mim. E nós somos um pedacinho dele, um pedacinho de Cristo. Então vamos cultivar em admoestar em amor uns aos outros, intercedendo, orando. Esta é a revolução, esta é a verdade em nós. Somos sementes para ter jardins aonde a gente for. É lindo quando você passa pela rua e vê um jardim bonito. Então é lindo quando a gente passa aqui e vê esse jardim assim florido, ó. Vocês são um jardim regado nele. E nós de longe também recebemos da mesma chuva, da mesma comunhão. Então celebre ao seu Deus nessa hora. A revolução do amor chegou. Vamos bater no palmo? Pela manhã que há inimigos de Deus que se levantam. Nós aprendemos pela manhã que existem hierarquias também demoníacas. Existem trabalhos de bruxaria, de feitiçaria que vem contra o povo de Deus. Por quê? Não vai contra eles.
Agora, muitas vezes nós sabemos que existem essas coisas contra o mundo, contra a igreja. Só que às vezes nós também vamos uns contra os outros. E a Bíblia fala, e no profeta Isaías, quando fala que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, mas se você tiver alguém do seu lado dando cobertura também, não só Deus, não só os anjos, primeiro eles, mas nós como um só. Pega na mão do seu irmão mais uma vez. Da outra vez eu creio que nós fazemos isso. Olha só, olha pro seu irmão, olha para ele. Isso aí é um pedaço de Jesus. Vocês são um pedacinho do céu, um pedacinho do Pai. As meninas estão dançando, tem problema vocês dançarem todas juntas? Tem problema não? Não pensa pra papai, nada disso não? Então vem todo mundo junto aqui. Ministro todas juntas. É a unidade do corpo. Começa a adorar, sabe? Eu quero que comece a liberar a palavra de amor ao seu Deus. Feche seus olhos, a revolução é a unidade dele. E a justiça de Deus é o amor. A justiça dele é o amor hoje. Ele está como cordeiro. Ele veio não para julgar, ele veio para amar. Quem nós diz que eu não estou vendo aqui, temos que amar, abraçar e trazer de volta para o rebanho. Isso é o amor. Mesmo que não queiram, então vamos orar, dobrar os joelhos. Pela sua família que não deposita algo em você de amor, você vai pensar agora e você vai interceder por ele. Vamos juntos clamar como igreja. Senhor Deus, nós clamamos aqui como igreja com os teus santos em banho azul, Jesus. Igreja Batista do Calvário Sério. Senhor Deus, entra em nossas vidas de dentro para fora, traz a transformação de dentro para fora. Nós queremos só entoar canções e ser ministrados pelas notas celestiais. Nós queremos ser uma voz. Nós queremos proclamar o amor e a atitude da
paz do Senhor, amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero que você, antes de eu começar a ministrar a palavra, você vá até a pessoa que está do seu lado no outro banco, dê um abraço a essa pessoa, fale com essa pessoa como foi bom vê-la essa noite aqui, na casa do Senhor. Amém. Quero convidar a igreja do Senhor a abrir a Bíblia comigo em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, no capítulo de número 2, a partir do verso 1. A palavra do Senhor em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós continuamos na tua doce presença, da onde nós jamais queremos sair. Queremos glorificar o nome do Senhor nessa noite, meu Pai. Agradecer ao Senhor, Espírito Santo, pela tua presença real neste lugar. Queremos, meu Pai, pedir ao Senhor que nessa noite, meu Pai, o nosso coração e a nossa mente venha ser uma terra fértil, meu Pai, onde a palavra do Senhor venha cair, venha germinar, venha produzir, meu Pai, e frutificar os frutos do Espírito Santo de Deus. Queremos pedir ao Senhor, meu Pai, que tudo aquilo que nos atrapalha ouvir a voz do Senhor, aquilo que nos impede, meu Pai, de compreender a tua palavra, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, que em nome de Jesus, o Senhor jogue por terra nessa noite, meu Pai, e que a nossa vida e que o nosso coração, ele seja, meu Pai, livre para receber a palavra do Senhor nessa noite. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor fale conosco, meu Pai, Espírito Santo de Deus, agora é a tua hora. Trabalhe em nosso coração conforme o teu querer e conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos sentar, queridos? Esse texto que nós acabamos de ler, amados, o apóstolo João, ele escreve o livro de Apocalipse por volta do ano 95 depois de Cristo, durante o reinado de um imperador chamado Tito Flávio. João, ele escreve esse livro. Esse imperador exigiu nessa época que o povo o adorasse como Senhor e Deus. Na época que João ele começa a escrever esse livro, João, ele é um dos cristãos que começa a ser perseguidos por causa do Evangelho, juntamente com a igreja de Cristo. O apóstolo João, também chamado o apóstolo amado, esse apóstolo ele começa a sofrer, e por causa desse imperador chamado Tito Flávio, que era o imperador de Roma nesse período, no ano 95 depois de Cristo, João então ele é enviado para uma ilha chamada a Ilha de Patmos, onde as pessoas ficavam exiladas nesse lugar. Os cristãos eles eram exilados nesse lugar. Uma pequena ilha rochosa no mar Egeu, próximo ao litoral onde hoje se situa a Turquia. João, nesse ano de 95 depois de Cristo, é enviado para essa ilha,
E aqui começam as primeiras perseguições contra os cristãos, contra a igreja de Cristo. E diz a palavra que essa ilha ficava a cerca de 80 quilômetros de Éfeso, da cidade de Éfeso. Era conhecida como uma colônia penal de Roma, na costa da Ásia Menor. João, no dia do Senhor, ouviu a voz como de uma trombeta atrás dele, a qual era Jesus falando a ele. E diz as Escrituras que quando Jesus fala a João na ilha de Patmos, quando Jesus procura João, porque Jesus quer trazer um recado para as igrejas da Ásia Menor, Jesus quer que João escreva cartas para as igrejas da Ásia Menor, porque diz a palavra que esse período era um período que a igreja enfrentava uma crise muito grande, a igreja enfrentava perseguições muito grandes. Então Jesus ele fala com João nessa ilha, mas diz a palavra do Senhor que depois que Jesus ele foi assunto ao céu, depois que João estava ali nessa ilha, passou-se 60 anos na vida de João para Jesus falar com ele novamente. Depois que Jesus ele é assunto ao céu, João ele fica 60 anos sem ouvir a voz do Senhor. E depois de 60 anos passados, Jesus agora procura o apóstolo João lá na ilha de Patmos e escreve a João e fala a João e pede que João escreva as cartas, escreva o livro e envie para as 7 igrejas da Ásia Menor. Esse texto ele está dentro desse contexto. Jesus agora está falando com João. E muitos pensam que João foi para essa ilha somente por causa de uma perseguição. Não! João não foi só para essa ilha por causa de uma perseguição que ele estava sofrendo. João também foi para essa ilha porque havia um propósito de Deus para se cumprir na vida do apóstolo. Era necessário que ele fosse para essa ilha, para que ali Deus o usasse e ele escrevesse cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E ele também escrevesse esse livro que nós conhecemos, o Apocalipse, o último livro da palavra de Deus. E Jesus vendo a necessidade das igrejas, vendo como que as igrejas eram perseguidas naquele momento, João então ele escreve este livro e envia-o às 7 igrejas escolhidas na Ásia Menor. Olha aí em Apocalipse capítulo 1, versículo de número 10 e versículo 11. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. João agora ele está encarregado de escrever cartas a essas 7 igrejas da Ásia Menor. Os 7 candeeiros que é narrado no versículo 12 do capítulo 1, se você olhar aí, diz a palavra que João tem a visão de 7 candeeiros. Eles representam as 7 igrejas que receberiam um livro ou a carta de João. Esses candeeiros representam a igreja do Senhor. Na narrativa descreve que João, inspirado por Deus, escreve cartas às igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas que o Senhor ele avaliou, essas 7 igrejas. 7 igrejas que o Senhor olhou para elas. 7 igrejas que o Senhor fez uma avaliação delas. Meu amado, igreja não é o templo. Igreja somos eu e você. Nós compomos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Deus na face da terra. Amém. Assim também como essas 7 igrejas, os membros dessa igreja. Jesus ele analisa os membros dessas 7 igrejas. E no final dessa análise, Jesus ele vai dar um parecer para cada uma dessas 7 igrejas. Se você olhar aí em Apocalipse capítulo 1, versículo 20, você vai ver o nome de cada uma dessas igrejas e a ordem que Jesus dá ao apóstolo João. Deus, vendo as perseguições que as igrejas estavam sofrendo e a situação na qual elas se encontravam, usa João para dar recado a essas igrejas. Havia uma crise nesse momento. A seita dos nicolaítas estava sufocando os cristãos de Deus. Havia nesse momento um crescimento da idolatria a falsos deuses. Havia nesse momento um levantamento de profetas falsos. Depois que Jesus é assunto ao céu, há o aparecimento de vários profetas falsos. A igreja agora começa a passar por grandes tribulações. E nós
de Éfeso era uma das 3 maiores cidades do litoral do mar Mediterrâneo. A cidade de Éfeso era a capital da província de Roma. Havia um teatro nessa cidade que comportava 24 mil pessoas. Essa cidade era uma das cidades mais importantes da época. Essa cidade era conhecida como a cidade também da deusa Diana, Diana dos Efésios. Essa cidade era conhecida por ter o templo da deusa Diana, que nesse momento era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Ou seja, a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. A cidade de Éfeso era uma cidade que buscava somente os deuses pagãos, a idolatria. A cidade de Éfeso era um lugar onde o povo cultuava a Diana dos Efésios, que era considerada uma deusa da fertilidade. Havia no templo de Diana mulheres que se prostituíam. Havia no templo de Diana as prostitutas fertilias, de fertilizar. Os homens pagavam para ter relação com as mulheres dentro do templo de Diana. Ou seja, olha o caos que era a cidade de Éfeso. Olha a situação que essa igreja em Éfeso atravessava. Olha a situação que os membros da igreja em Éfeso passavam. Diz a palavra de Deus que a cidade de Éfeso era uma cidade idólatra. Paulo visita essa cidade. Abra comigo Atos capítulo 18. Atos capítulo 18, versículo 19, diz a palavra que Paulo, ele visita essa cidade. Diz a palavra que Paulo aproveita as grandes multidões para pregar o evangelho de Cristo nessa cidade. Atos capítulo 18, versículo 19. Diz assim: chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Abra comigo ainda em Atos, mesmo Atos capítulo 20, versículo de número 18, até o versículo 21 diz assim: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de anunciar coisa alguma proveitosa e de volta ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele aproveita as oportunidades nessa cidade. Paulo, ele começa um trabalho de evangelização na cidade de Éfeso. Paulo, ele é o fundador da igreja dos Efésios. É Paulo que funda a igreja na cidade de Éfeso. Mas essa cidade é uma cidade difícil. O pastor nessa manhã disse que é a cidade difícil do evangelho entrar. A cidade de Éfeso era uma dessas cidades. Havia uma grande dificuldade para o evangelho entrar nessa cidade. Era uma cidade pagã, era uma cidade que adorava deuses falsos, era uma cidade repleta de idolatria. Mas Paulo, ele aproveita os momentos. Paulo, ele aproveita as grandes multidões que se ajuntavam à porta daqueles templos para adorar deuses falsos, e Paulo pregava o evangelho. E se você olhar também em Atos 19, de 1 a 10, você vai ver isso. Em Atos 31, em 1 Coríntios 15, 32, você vai ver que em 5 lugares da Bíblia enfatiza que Paulo, ele pregou o evangelho em Éfeso. A igreja de Éfeso havia tido grandes líderes, havia passado grandes líderes e pastores por Éfeso. O primeiro pastor que pastoreia essa igreja é Paulo. O próprio Paulo pastoreou essa igreja. Depois de Paulo vem Timóteo. Timóteo pastoreia essa igreja. Depois também o apóstolo João pastoreia essa igreja. Essa igreja servia trabalhando com zelo. Essa igreja servia trabalhando e permanecia trabalhando com zelo. Quando é usada a palavra labor no versículo 2, volte comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Se você olhar aí no versículo 2, essa palavra labor que está aí, isso significa que era uma igreja que se sacrificava. Labor é uma igreja que
exaustão. Essa igreja, ela trabalhava até a sua exaustão. Os membros dessa igreja buscavam trabalhar até o seu limite. Os efésios pagavam um preço para servir ao Senhor. Era uma igreja firme, pois o termo perseverança, se você olhar aí, a palavra perseverança aparece no versículo 2 do capítulo 2. Significa resistência em meio às tribulações. Era uma igreja que trabalhava até a exaustão e era uma igreja que perseverava diante das adversidades. Essa igreja examinava os ministros que a visitavam. Essa igreja não aceitava qualquer pessoa subir no púlpito dessa igreja. A liderança dessa igreja não aceitava. Diz a palavra que eles examinavam as pessoas que subiram ao púlpito da igreja antes de subir. Eu quero que você abra comigo lá em Atos, lá em 2 João, perdão, capítulo 7. 2 João. João, versículo 7, não capítulo. 2 João, versículo 7, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o intrínseco. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Paulo ensina os membros dessa igreja a examinar os ministros que a visitavam, ou seja, os evangelistas que passavam por essa igreja. Paulo os alerta sobre os falsos mestres. Abra comigo em Atos. Atos no capítulo 20, versículo 28. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Paulo agora, ele alerta os membros dessa igreja sobre os falsos mestres que estão aparecendo. Essa igreja também teve ensinos riquíssimos e práticas de ensino sobre provar o Espírito. E eu quero que você abra comigo em 1 João. O apóstolo João deixa um ensino para essa igreja. Fala para os membros dessa igreja que eles precisavam provar o Espírito. 1 João no capítulo 1. 1 João capítulo 4, versículo 1. Diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque
parecia uma igreja perfeita. Mas aquele que estava e está no meio da igreja, aquele que estava no meio dos candeeiros, que é Jesus de Nazaré, ele não via a igreja somente por fora, ele via o coração dos efésios. Ele conhecia o que passava dentro do coração daquela igreja. Aos nossos olhos humanos, talvez nós daríamos uma nota máxima para aquela igreja, mas aquele que estava e está no meio da igreja, aquele que estava no meio dos candeeiros, viu o coração dos efésios, e portanto ele reprova essa igreja, pois essa igreja é ocupada, essa igreja separada, essa igreja disposta a se sacrificar, sofrer de problemas, a sacrificar por Deus, ela sofria de problemas amorosos. Apesar de ser uma igreja ocupada com a obra de Deus, separada das coisas pagãs daquela época, separada do mundo, uma igreja que sabia separar aquilo que é certo do que é errado, uma igreja disposta a sacrificar, uma igreja que estava disposta a sacrificar a sua vida pela causa de Deus. Ela atravessava um problema que atinge a igreja do século 21. Se você olhar aí comigo no versículo 4 do capítulo 2, diz assim: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Uma igreja que tentava se separar daquilo que não provinha de Deus, uma igreja disposta a se sacrificar. Essa igreja passava por problemas amorosos, havia perdido a visão do primeiro amor, pois os efésios haviam abandonado o primeiro amor. Apresentava obras, labor, perseverança, mas essas qualidades não eram motivadas pelo amor a Cristo. O que fazemos para Deus é importante, meu amado, mas o motivo pelo qual fazemos também é importante. Essa igreja, ela se separava daquelas pessoas que viviam no templo de Diana. Essa igreja não aceitava se misturar com aquelas pessoas que estavam ali adorando a falsos deuses. A liderança dessa igreja se preocupou tanto em se separar das pessoas, em cuidar dos membros dentro da igreja, que essa igreja esqueceu de amar a si mesma. Havia acabado entre os membros dessa igreja algo chamado primeiro amor. No capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, Jesus ele está fazendo uma avaliação de 7 igrejas. 2 igrejas têm uma nota positiva do nosso Deus, mas 5 igrejas são reprovadas por Jesus. 5 igrejas são reprovadas por Jesus. Essa narrativa sobre a igreja de Efésio é uma realidade que acontece com a igreja do século 21. Essa igreja se preocupava em examinar os líderes, as doutrinas e separar-se das obras falsas, mas sofria de problemas amorosos. E aqui nós podemos, à luz da palavra de Deus, extrair algumas verdades para que nós, como igreja do Senhor, não venhamos a ser reprovados por Deus. Esse texto nos traz lições para que eu e você, para que nós, como igreja do Senhor, no século 21, nós possamos receber uma nota positiva, nós possamos ser aprovados pelo nosso Deus. Da mesma forma que a igreja de Éfeso enfrentava a perseguição desse imperador, a igreja hoje do século 21, ela enfrenta a perseguição da mídia, através da televisão, através das redes sociais, através daquilo que é ensinado nas escolas, através daquilo que é oferecido aos filhos de cada um que aqui está pelo mundo. A igreja do século 21 também
atravessa grandes desafios. A igreja do século XXI passa por grandes desafios, como a igreja de Éfeso estava passando. E a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos é que o primeiro amor nunca pode morrer na vida do cristão. O primeiro amor, ele nunca pode deixar a vida do cristão. O primeiro amor é uma devoção a Cristo. É uma pessoa que adora o Senhor sem vergonha de demonstração. É uma pessoa que não tem inibição à presença do Senhor. O primeiro amor nos leva a adorar o Senhor sem vergonha, sem demonstrações, sem inibição. O primeiro amor nos torna pessoas fervorosas, empolgadas, animadas a servir ao Senhor. O primeiro amor nos motiva a vir à casa do Senhor. O primeiro amor nos motiva a ir contra aquilo que o mundo está falando lá fora. O primeiro amor evita com que nós entremos em situação que o mundo lá fora nos impõe. O primeiro amor nos faz ser diferente do mundo lá fora. O primeiro amor é aquilo que nos traz para a igreja de Cristo. Quando o primeiro amor morre no cristão, esse cristão ele começa a morrer como cristão também. A igreja de Efésios estava morrendo. O primeiro amor é uma pessoa fervorosa, empolgada, animada a servir ao Senhor. O primeiro amor, querido, tem um teólogo que ele compara o primeiro amor como o amor da lua de mel de um casal. Apesar de ser verdade que o amor conjugal maduro torna-se cada vez mais profundo e rico, também é verdade que nunca pode perder a empolgação e a fascinação dos primeiros dias de lua de mel dentro de um casamento. Um casamento que perde essa primeira empolgação, esses sonhos, ele está fadado ao fracasso. Assim como a caminhada do cristão dentro da igreja de Cristo. Abra comigo em Jeremias. Jeremias, no capítulo de número 2. Jeremias, no capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: Lembro-me de ti, da tua afeição quando eras jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Aqui Deus está falando com o povo de Israel. Lembra, povo de Israel, quando eu te tirei do cativeiro? Lembra, povo de Israel, daquele primeiro amor, daquela sensação de liberdade? Abra comigo ainda em Josué. Capítulo 14, versículo 6. Diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti? Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: Certamente a terra em que puseste os pés será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, por preservar e seguir o Senhor, meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora são de 80
Esse é o primeiro amor que nunca pode morrer no meu e no seu coração, amado. Apesar de ser verdade que o amor conjugal maduro torna cada vez mais profundo e rico, é preciso que um casal também, para ter sucesso, é preciso que as marcas dos primeiros dias de lua de mel permaneçam eternamente nesse casamento. Os cristãos de Éfeso estavam tão preocupados em se manter separados e deixaram de lado a adoração. Quantas pessoas chegam à igreja nos dias de hoje? Quantas pessoas que quando chegam à igreja estão animadas? Pessoas que chegam na igreja, nova na igreja, participam de tudo que é organizado na igreja. Quantas pessoas que no início da caminhada, quando chegam na igreja de Cristo, são animadas? Todos os cultos estão ali participando, são pessoas fervorosas, são pessoas que estão dando um e veio para a igreja. Quando nós chegamos na igreja um dia, querido, nós chegamos animados, nós chegamos empolgados, porque Deus nos libertou, porque Deus nos tirou do mundo. Mas vai passando o tempo, nós começamos a olhar para o povo da igreja e nós começamos a perceber: cadê aquele irmão que estava aqui? E quando nós olhamos para o lado e perguntamos: cadê esse irmão? E quando encontramos com ele, a gente pergunta: meu irmão, você sumiu por quê? Ah, eu estou desanimado, eu estou cansado. Porque será que quando nós começamos a caminhada com Cristo, nós temos tanta empolgação, tanta animação para participar das coisas do Senhor? Mas por que será que depois que passam alguns anos, nós olhamos para o banco da direita e da esquerda e não vemos mais as pessoas que um dia entraram na igreja conosco? Por que será que as pessoas desistem no meio do caminho? Sabe por quê, querido? Porque perderam as marcas do primeiro amor. São pessoas que vieram para a igreja com a motivação errada. São pessoas que vieram para a igreja, mas as críticas as fizeram desistir da igreja. Não tinham raízes profundas em Deus. São pessoas que se sentiram sozinhas dentro da igreja. E uma igreja que perde a visão do primeiro amor, aquela pessoa lá de fora que vem visitar essa igreja não consegue ficar, porque ele não se sente amado dentro da igreja de Cristo. Pessoas que um dia estiveram aqui, pessoas que no início da caminhada estão animadas, empolgadas, participam de tudo, fervorosas espiritualmente, animadas com a obra. Passa algum tempo, essas mesmas pessoas estão desanimadas, abandonam a casa do Senhor, porque não têm raízes profundas em Deus. Mas há também os que estão sempre na igreja, dentro da igreja, mas que não sabem onde ficou o primeiro amor. Há pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja e não sabem onde ficou o primeiro amor. Tem pessoas na igreja hoje que não viram o primeiro amor? Tem! E quem são essas pessoas? São os críticos. A primeira pessoa são os críticos. Quando uma pessoa vem para a igreja pela primeira vez, ela está tão machucada pelo mundo que tudo que ela busca é o quê? A salvação. O recém-convertido, ele chega na igreja, o maior desejo dele é o quê? A salvação, a libertação, a cura. Mas vai passando um tempo de igreja e ele se torna um crítico. Em vez de seu foco continuar sendo a busca da salvação em Cristo Jesus, ele começa a ser um crítico. Ele critica o pastor, ele critica a mensagem, ele critica o louvor, ele critica a igreja, ele puxa uma igreja para outra, ele não para. Porque será que as pessoas, quando vêm para Jesus, a única motivação deles é salvação? Preciso ser salvo, quero ser salvo. Para pensar, meu amado. Quando eu e você viemos para a igreja, nós não estávamos preocupados com o cântico que era cantado aqui à frente. Quando eu e você aceitamos Jesus, nós não estávamos preocupados com quem estava pregando o evangelho aqui à frente.
Tudo que nós queríamos era comer a palavra. Tudo que nós queríamos era salvação em Cristo. Mas depois de um tempo, há cristãos que vão perdendo a visão do primeiro amor e se tornam pessoas críticas. Adriano, eu vivo o primeiro amor, mas entra na igreja e não desliga o celular e fica mexendo, conversando com ele o tempo inteiro. Aonde está o primeiro amor? Eu estou vivendo o primeiro amor, mas vem para a igreja e não carrega mais a Bíblia, a palavra de Deus. Carrega o celular. O que faz você ser reconhecido lá fora é você carregar a palavra de Deus. Jesus espera na igreja do século XXI uma igreja viva, uma igreja que faz a diferença nesse mundo perdido. Tem pessoas que estão na igreja há muito tempo e não vivem o primeiro amor. Os primeiros são Cristo. Quais são os outros? São os que acham que já estão salvos. Não precisam fazer mais nada, já estou salvo. Eu já fiz tudo que podia. Pessoas que ainda estão vivendo o primeiro amor, seu foco principal não é criticar a igreja, seus líderes, não. Seu foco principal é buscar a salvação em Cristo Jesus. São pessoas que amam as outras pessoas. São pessoas que seu foco principal é a salvação. São pessoas que amam o irmão. São pessoas que intercedem com o louvor quando está à frente. São pessoas que intercedem pelo ministrador quando está sendo ministrada a palavra. Deus, ele busca uma igreja diferente. Deus não nos aceita de qualquer maneira. Pessoas que ainda estão vivendo no primeiro amor são pessoas que o seu foco ainda está na salvação em Cristo Jesus. Amém? 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 Amém. São pessoas que vêm à igreja não para analisar o erro das outras pessoas, mas para confessar seus próprios erros diante de Deus. Pessoas que vivem o primeiro amor são pessoas que entram na igreja para se confessar, para confessar os seus próprios erros e não para poder tirar a escama do olho do vizinho. Não para criticar quem está do lado. O primeiro amor nos leva a amar outra pessoa como ela é. Jesus não olhou para mim, para você, não olhou para o seu defeito e para o meu defeito. Porque se ele tivesse olhado para o nosso defeito, ele não teria subido na cruz do Calvário. Ele olhou para o potencial que existe dentro de você e de mim. Ele nos olhou com um olhar de amor. Ele nos olhou com um olhar de graça e misericórdia. Mas às vezes nós dentro da igreja não conseguimos olhar para o nosso irmão com um olhar de misericórdia, com um olhar de graça, com um olhar de amor. Por que, Adriano? Porque nós perdemos a visão do primeiro amor. Quem vive o primeiro amor continua dando testemunho de Cristo com a sua vida e levando mais pessoas a conhecer esse Jesus maravilhoso que nos salvou do lamaçal do pecado. Eu sou um dizimista fiel, eu sou um membro que não perde um culto, eu sou cuidadoso com as coisas do Senhor. Agora, os irmãos de Éfeso também eram cuidadosos. Os irmãos de Éfeso também eram cuidadosos. Examinavam as Escrituras, mas não viviam o primeiro amor. Essas
Não podemos ser cristãos que cumprem por obrigação, mas cristãos que amam a palavra do Senhor incondicionalmente. Cumprir por obrigação somente não vai nos garantir uma vida com Deus. Abra comigo em Mateus. Mateus capítulo 16. Versículo de número 24. Eu vou à igreja com obrigação. Obrigação não garante uma vida eterna com Deus. Mas o que está escrito aqui em Mateus 16, 24, se nós fizermos, garante a nossa passagem para o céu. Mateus 16, 24 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Deus ele quer que você negue a você mesmo. Deus ele quer que eu me negue. Deus ele quer que eu negue os meus pensamentos. Deus quer que você negue os seus pensamentos. Deus quer que você negue o seu jeito de ser. Deus quer que você negue o seu jeito de pensar. Porque ele quer colocar os pensamentos dele dentro de você e de mim. Deus ele quer que você renuncie os seus próprios sonhos. Porque ele tem sonhos maiores para mim e para você, meu irmão. Aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Será que eu tenho negado a mim mesmo? Hoje eu não vou à igreja porque tem um programa na TV, tem Fórmula 1 de manhã. Será que eu estou negado a mim mesmo? Negado a mim mesmo é quando eu renuncio a minha vontade e posso fazer a vontade do Pai. Negado a mim mesmo é quando eu deixo de fazer aquilo que eu quero e eu passo a fazer aquilo daquele que me amou e morreu por mim. A igreja de Éfeso havia perdido essa capacidade de amar e ser amada. Ao ler a epístola de Paulo aos Efésios, se você pegar a carta de Paulo aos Efésios, você vai ver Paulo falar 20 referências sobre amor. Se você ler em casa a partir de amanhã e ler a carta dos Efésios, você vai ver por 20 vezes Paulo conclamar o amor à igreja de Efésios. Porque o amor e o perdão é a cura para todos os males. Porque o amor e o perdão é a cura para a igreja. Paulo chama a atenção da igreja de Efésios por 20 vezes e fala sobre o amor e enfatiza a posição exata do cristão em Cristo. Ele fala que a posição do cristão em Cristo é nos lugares celestiais, meu amado. O nosso lugar é nos lugares celestiais, é na Canaã de Deus, porque nós não somos cidadãos da terra, nós somos cidadãos do céu. Pessoas que perderam a visão do primeiro amor são pessoas que não conseguem mais entender que nós não pertencemos mais a esse mundo, mas nós pertencemos à Canaã de Deus. O trabalho não substitui o amor. Paulo falando a Efésio, a pureza não substitui o fervor, mas as duas são fundamentais para a igreja viva. A igreja não estava vivendo à altura de sua posição exaltada em Cristo. A igreja de Efésio não estava vivendo a posição que Cristo havia colocado. E tem uma outra lição que o Senhor nos ensina. Volte a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Existe uma segunda lição que esse texto nos ensina, que Deus traz para nós hoje. Deus ele receita remédio para a igreja de Éfeso. A segunda lição que eu quero compartilhar com os irmãos dessa noite é que a primeira lição, Jesus ele avalia a igreja. Jesus ele fala para a igreja: vocês abandonaram o primeiro
receita. Deus está descrevendo agora uma receita para os irmãos da igreja de Éfeso. Assim como um médico nos receita um remédio quando nós estamos passando mal, Jesus agora está receitando uma receita. Deus agora receita 3 medicamentos para os irmãos dessa igreja de Éfeso. 3 medicamentos que são essenciais na minha e na sua vida hoje também. Olha aí o que está escrito no capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde? Então o primeiro remédio é lembrar. O primeiro remédio que necessitamos para voltar ao primeiro amor é lembrar onde caímos. Precisamos lembrar onde foi a nossa queda. Precisamos lembrar onde caímos, aonde deixamos de viver o primeiro amor. O primeiro remédio é lembrar. Jesus agora ele fala para a igreja dos Efésios: lembra-te de onde caíste. Abra comigo Gênesis. Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Versículo 3 até o 5 diz assim: Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Eles ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor para lograr mercê à sua presença. Jacó agora ele está voltando aonde ele havia caído. Jacó agora está voltando aonde ele havia cometido o pecado. Ele havia traído o seu próprio irmão, mas Jacó agora está voltando onde estava caído. Porque agora ele quer restituir, porque agora ele quer ter uma comunhão com o seu irmão. Então o primeiro remédio que Deus nos ensina é que nós precisamos lembrar onde nós caímos. Qual foi o dia que nós perdemos essa essência do primeiro amor? O que nos levou a perder essa essência? Abra comigo Lucas capítulo 15. Lucas 15, versículo 17. E diz assim a palavra do Senhor: então caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O filho pródigo agora, ele está lembrando. O filho pródigo agora ele está lembrando do dia que ele caiu, da maneira que ele caiu, da forma que ele caiu. O filho pródigo, ele está lembrando agora de como ele caiu. E ele quer voltar para a casa do pai. Mas o primeiro remédio para uma pessoa que quer voltar ao primeiro amor é lembrar de onde caiu. Qual que é o segundo remédio, Adriano? Volta sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te. Qual que é o segundo remédio, meu amado? Arrependimento. O primeiro remédio é lembrar onde caiu. E o segundo remédio é arrependimento. O segundo remédio que necessitamos para voltar ao primeiro amor é arrepender do que fizemos de errado. Para voltar à essência do primeiro amor, primeiro eu preciso lembrar de onde eu caí. Primeiro eu preciso lembrar o que me fez sair desse primeiro amor. Depois eu preciso arrepender do que eu fiz. Olha ainda lá em Lucas. Lucas capítulo 15 novamente, por favor. Você está aí? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Não me abandone. Vamos juntos terminar. Lucas capítulo 15, versículo 18 e versículo 19. O segundo é preciso arrepender. Diz assim a palavra: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, peguei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Agora o filho pródigo, além de tomar uma posição, além de lembrar o dia que ele caiu, agora ele está arrependido, ele quer voltar para a casa do pai. O filho
pródigo agora ele arrepende. Ele quer voltar para a casa do Pai. Mas arrependimento sincero é aquele que nos mostra quem somos. Arrependimento sincero é aquele que mostra quem nós somos. Arrependimento sincero é aquele que mostra como nós estamos. É o que precisamos. Volta comigo aí no que eu li Lucas agora 18, Lucas 15, 18, 19. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra ti, contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. O filho pródigo, ele está reconhecendo: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Se o Senhor quiser, o Senhor não precisa me tratar mais como o Senhor me tratava antes de eu sair de casa. Eu só preciso que o Senhor me aceite de volta. Arrependimento sincero, meu amado, é aquele que nos mostra quem nós somos. O filho pródigo, ele viu quem ele era. Ele era um filho desobediente. O arrependimento sincero mostra como nós estamos. O filho pródigo, ele estava no meio de porcos, passando fome. E o arrependimento sincero mostra o que nós precisamos. Ele sabia que ele precisava voltar para a casa do Pai. Ele reconhece que não merecia nada do Pai. Ele se humilha diante do Pai. Abra comigo 1 João. 1 João. Capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus é aquele que perdoa o meu e o seu pecado. Jesus é aquele que nos perdoa de toda injustiça que nós cometemos. Jesus é aquele que me lavou e lavou as suas vestes também. Jesus é aquele que arrancou as vestes sujas. O filho pródigo estava, eu posso imaginar, com certeza as vestes do filho pródigo estavam cheirando a cocô de porco. Mas quando ele volta para a casa do Pai, o Pai manda dar um banho nele. O Pai coloca as vestes dele. O Pai coloca sandálias no pé dele. E o Pai coloca um anel no dedo dele. E depois de fazer tudo isso, o Pai ainda quer se alegrar com ele. Isso é voltar para o primeiro amor. Isso é voltar a viver aquilo que você vivia quando você passou pelas águas. Você está lembrado daquele amor que você sentia no seu coração quando você chegava na casa do Pai? Você está lembrado de quando você chorava quando um cântico era cantado aqui à frente? Por que será que você parou de chorar na presença do Pai? Por que será que você fica indiferente na presença do Pai? Toda pessoa indiferente com a presença do Pai são pessoas que perderam a visão do primeiro amor. O terceiro remédio que eu quero concluir. Primeiro remédio é lembrar. Segundo remédio é arrepender. O terceiro remédio também está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Primeira coisa é lembrar. Arrepende. Segunda coisa é arrepender. E volta à prática das primeiras obras. O terceiro remédio que Jesus respeita para a igreja.